Olá, estamos aqui novamente para estar dando continuidade a esse grupo e eu gostaria de saber, e se vocês puderem, façam perguntas. Falem como que vocês estão passando, né? Com tantos exercícios, com tantas informações. Escrevam, isso faz bem. Quando você escreve, você coloca de dentro para fora algo que possa estar incomodando. Se você fica preso, fica mais difícil para sair, não é? Então, escreve. Comece a criar uma rotina, você com você. Escreva as coisas que você pensa, escreva as coisas que você faz, ou mesmo grave. É tão simples. É questão de segundos. Olha, hoje eu fiquei pensando muito numa determinada coisa. E como que foi para você passar por tudo isso? Como que é para você vivenciar tudo isso? Você sabe que o Brasil, ele é, se não for o primeiro, ele está chegando próximo do país mais ansioso, segundo a Organização Mundial de Saúde. E quem está ganhando? Nós, mulheres, por sermos mais ansiosas. Percebe como a coisa está ficando maior do que nós esperamos? Se nós não começarmos a olhar para isso, como que vai ser daqui 10 anos? Será que a população ela vai ganhar o topo, né? De pessoas mais ansiosas, mais doentes? Será que é isso que nós queremos e precisamos? Por que não olhar para tudo isso? Por que não começar a mudar agora? O ansioso, ele é sofrido. Não sei se vocês têm noção disso. Para mim, não existe coisa pior do que ficar remoendo um pensamento dia e noite. E a pessoa, ela nem percebe que ela muitas vezes faz isso. Uma pessoa que reclama, ela reclama, fala a mesma coisa dias e dias. Para ela é como se fosse a primeira vez. Mas para quem está de fora, ouvir a mesma coisa, a mesma reclamação, e por mais que você oriente, a pessoa parece que não te escuta. Então, nós mulheres, um próximo grupo que eu irei fazer vai ser sobre o feminino. Como que nós mulheres nos vemos? Então, como nós mulheres reclamamos, como nós mulheres falamos, isso gera uma ansiedade incrível. Então pode vocês mesmos, a partir de agora, observar mais vocês, como que vocês reagem. E a ansiedade, ela tem um ciclo. Ela começa com uma expectativa, ela começa otimista, ela começa bem, e daí ela passa para uma euforia. Dessa euforia, ela passa para uma emoção. Então, é quando começa a vir essas emoções, é uma emoção de excitação, e isso vai aumentando até chegar na nossa ansiedade. Se você está bem, muito bem, a ansiedade ela é natural. A gente consegue sobreviver, né, às duras penas, mas passa. Você consegue ter uma ansiedade funcional. Mas se você não conseguir, quando chega nesse estado da ansiedade, você não retornar para euforia, para emoção, para excitação, até para otimismo, você começa a gerar uma ansiedade disfuncional. E essa disfuncional é que chega a ser o problema de tudo. Ela começa a gerar uma negação
ela não acredita nela, ela começa a negar tudo que chega, ela começa a ver coisas já, entre aspas, distorcidas e começa a gerar um medo. Esse medo vem crescendo, crescendo, crescendo. Como ela é muito negativa, ela não consegue perceber tudo isso e ela vai continuando reforçando esse medo. Desse medo, ela chega no desespero. E desse desespero, ela entra em pânico. E aí, o pior, ela entra em depressão. Do medo, se for em excesso, que gera pânico, ela vai precisar iniciar um tratamento. E olha, pessoal, não é só com os vídeos, não é só você estudando, não é só você conversando com amigos que você vai receber uma melhora. É necessário realmente que vocês coloquem em prática tudo que está sendo falado aqui. É você se observar, é você estar em contato com você, é você perceber que você tem corpo, é você olhar para os seus pensamentos, é perceber que tipo de pensamento você vem trazendo ao longo da vida. Então é um trabalho. E aí vai depender da sua escolha, daquilo que você vem fazer, daquilo que você vem de dentro para poder conquistar, é que você vai conseguir as melhoras. Porque se você não fizer nada, nada vai acontecer. E a maioria dos ansiosos, ele tem dificuldade para poder observar. Porque ele o tempo todo está nos pensamentos e na hora de realizar, tomar uma atitude, de agir, ele não tem esse impulso. E ele continua na negação, e ele continua na reclamação. E para isso, muitas vezes, né, a gente diz que ele não quer sair desse estado. Mas nós compreendemos a situação dele e vamos estar procurando orientar ou mesmo estar ao lado compreendendo. Então, tem alguns gatilhos que muitas vezes a pessoa gera ou inicia todo esse processo. Quando a pessoa tem algum compromisso, ou tipo, ela vai casar, mudou de emprego, ela mudou de cidade, tudo isso gera um desconforto. Então, seria um gatilho. Muitas vezes a pessoa está em luto, terminou uma relação. Isso desencadeia todo um mal-estar nessa pessoa. E ela não consegue lidar com isso. Então, do gatilho, ela vai trazer sentimentos, né? Se ela está mudando de cidade, ela vai ter um medo. Será que ela vai conseguir pessoas amigas? Será que ela vai se dar bem? Então, vai vindo esses pensamentos. Então, isso também é um medo que a pessoa gera e ela não consegue estar lidando. Em excesso é disfuncional. Dando para controlar é válido. Então, depois desses gatilhos ser disparado, que é uma mudança, a pessoa não consegue estar lidando. Ela passa a ter um sentimento de medo, ela gera uma tensão, ela gera uma irritabilidade e sai do conforto. E para o ansioso sair do conforto, olha que é um processo. É tudo isso um processo. E aí podem surgir, gente, muitos comportamentos. Uma pessoa perfeccionista, ela não tem nada demais. Ela é perfeccionista porque ela gosta das coisas perfeitas, tudo em ordem. Para certos trabalhos é necessário porque ela precisa, né, ter exatidão. Então, o perfeccionismo não é uma coisa ruim. O problema é quando sai do controle, quando a pessoa torna-se muito exigente, cobra de si e cobra dos outros. As pessoas nenhuma gosta disso. Então, é necessário observar em quais sentidos você está sendo muito perfeccionista. Uma pessoa que tem, né, já chega uma mania de limpeza, muitas vezes está em excesso. Muitas vezes, quando agora na pandemia, ela está naquela situação de tudo tem que estar limpo e ela exige dela e dos outros. E muitas vezes o outro não está com vontade de fazer. E isso ela se sente muito mal. Então, é necessário observar isso para fazer pequenas mudanças.
É possível, desde que comece a realizar uma outra forma, dar um espaço para fazer mudanças dentro de você. Muitas vezes essas pessoas, elas passam a ter fobia ou mesmo medo de sair, medo de estar com pessoas, para de visitar os parentes. Ela começa a se isolar, começa, né, a falar mais coisas negativas. E isso, ela cria uma tensão, que a gente diz, ela fica meio que antissocial. E muitas vezes ela vai se fechando, vai esse processo acelerando e ela se fecha. Ela se torna muitas vezes dependente, coisa simples, até de ir no mercado. Ela antes ia, fazia, brincava. Hoje ela não consegue se não tiver alguém do lado dela, porque ela se sente muito insegura, ela não se sente capaz. E com isso ela vai perdendo algumas funções. Porque tudo que você não usa, a tendência é de estar gerando outras situações. E muitas vezes, até por pequenas tarefas que a pessoa realizava, em casa mesmo, ela para, ela deixa de fazer. E isso é muito dolorido. Muitas vezes, dentro do físico dela, vai gerando um desconforto. Ela fica muito tensa, ela começa a gerar, né, dores no corpo. Muitas vezes, né, a pessoa tem aquele ATM, né, que é aquele bruxismo. Tem pessoas que têm até o desgaste, né, nos dentes, devido a essa pressão, né, que a pessoa faz, né, nos dentes. Então, isso também é uma ansiedade. A pessoa fica tão ansiosa que ela vai comendo, entre aspas, né? Ela vai apertando, apertando. Depois pode dar dor de ouvido, muitas vezes dá problema de visão. Então, você percebe que uma simples observação, perceber se você está com seu maxilar doendo, ou se tem algum desgaste, ou mesmo observar se à noite você aperta mais, se você chega, né, muitas vezes com dor nessa região, até com dor de cabeça. Então, tem situações que dá para você, durante o dia, fazer movimentos com a boca, né, exercício, alongar. Tudo isso é necessário que preste atenção, é necessário que você faça esse exercício. Senão a tendência é ter um desgaste e entre uma cirurgia você fica com mais medo, você vai provocando outras situações e cada vez mais gerando uma instabilidade. Esses são muitos dos problemas físicos que nós geramos por não ter esse controle, não ter essa observação e fazer o contrário. O pescoço, geralmente, dessas pessoas fica muito tenso, então geralmente tem torcicolo, muitas vezes, né, a gente fala que tem aquela areinha nessa região quando a pessoa vira, né, ele faz o creque. Então, várias vezes durante o dia, faça exercício. Exercício para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, alonga. Eu até fecho os olhos, né? Porque quando eu começo a fazer exercício, eu já entro em mim e já vou relaxando todo o meu corpo. Por quê? Eu também sou ansiosa. Então, quando eu falo para vocês, é porque eu já fiz muito. E sei como que é isso, porque eu já vivi isso. Então, se hoje eu tenho, né, como as pessoas dizem, nossa, parece que você é tão calma, mas é treino, gente. E tudo com treino a gente consegue. Uma pessoa não vai jogar bola, não vai ser campeão se ele não começar a treinar até 8 horas por dia, ou até muito mais. Não é uma vez só. É treino, é constante. Quanto mais consistência você tem no que você faz, mais precisão você vai ter. Então, com tudo isso, com toda essa atenção, o corpo ele fica mais rígido, os músculos se contraem muito mais. O nosso coração é um músculo. Então, se ele está tenso, ele vai mandar menos sangue para o corpo, ou vai ter que fazer uma pressão maior para bombar o sangue para o corpo. O que vai acontecer?
pressão alta. O coração tem que trabalhar mais, vai acarretar um aceleramento dos batimentos cardíacos, que chamamos de arritmia. Então, se você consegue perceber isso, você vai começando a perceber que dá para mudar. E se você continua nesse estresse, você vai gerar muitas vezes uma doença, como a diabetes, gastrite. Muitas pessoas obesas, elas são devido à sua ansiedade e para saciar essa ansiedade, comem demais. E ela nem percebe. Outro dia eu ouvi uma moça dizer que ela come uma barra de chocolate por dia. Eu falo, gente, eu não consigo nem comer uma balinha de chocolate. Ela comeu uma barra de chocolate. Devido à ansiedade, porque ela busca essa saciedade, mas ela não busca ela fazer um exercício, mudar a sua alimentação, fazer algo diferente, conversar com pessoas até anotar o que ela está sentindo, porque se ela tiver uma atitude ou uma ação, ela vai deixar um pouquinho de lado essa ansiedade. Então, quando nós estamos nessa tensão, a nossa amígdala, que é uma glândula cerebral, o que ela faz? Ela dispara hormônios. E esses hormônios de adrenalina e cortisol é que vai estar identificando que a pessoa está em alerta ou está em perigo. Mas se ela o tempo todo está disparando esses hormônios, o corpo não registra mais, ele entra num automatismo. Por isso que é difícil o ansioso sair desse quadro. Porque ele entrou no automático, ele nem percebe que tem um botãozinho liga, desliga. Agora eu estou ansiosa e daqui a pouco eu diminuo a minha ansiedade. Porque ele não conhece como funciona o seu sistema. Então, a partir de agora, observem vocês, observem como vocês estão, o que vocês querem de melhor para a vida de vocês daqui para frente. Observem a alimentação que vocês estão consumindo, se é uma alimentação leve, se é uma alimentação pesada. A carne, ela pesa demais no nosso organismo e já foi constatado que quanto mais você ingere alimentos pesados, mais a sensação de agressividade e ansiedade já foram diagnosticados. Então, busquem fazer pequenas mudanças, não tem nada aqui proibido, não tem nada aqui que você não possa fazer ou deixar de fazer. Mas observem e vejam o que para você é o melhor. Prestem atenção em vocês. É muito importante vocês cuidarem da saúde de vocês. Eu não desejo estar no topo do mundo por ser uma pessoa ansiosa. Eu quero estar no topo do mundo, mas das pessoas que estão relaxadas, pessoas que estão em paz, que as pessoas são felizes, independente do país, independente do que aconteça. Se eu me desligar desses pensamentos e das notícias que a mídia insiste em estar propagando, então eu também vou poder estar me recolhendo, me observando, me sentindo, olhando para a natureza, observando, né, o que acontece aqui. Eu tô vendo um passarinho ali que para mim, gente, me encanta. Então, se eu estou observando isso, olhem também. É possível sairmos da ansiedade. Até amanhã com mais algumas dicas e um novo vídeo. Gratidão!